Parto humanizado, o protagonismo ele é da mãe e do bebê, de certa forma. Todas as pessoas, a rede de assistência, ela vai dar apoio para aquela mãe ter as vontades dela supridas. É essa que é a ideia do parto humanizado. E quando a gente junta esse protagonismo, às vezes o final ele é bem mais feliz do que quando você tira esses protagonistas de cena. Tem muita gente que acha que parto humanizado é uma terceira modalidade de parto. Tem a cesárea, tem o parto normal e tem o parto humanizado. E não tem relação, na verdade a humanização ela é um modo de agir, ela é um modo de conviver, um modo de trabalhar e não por si só é um tipo específico de parto. A humanização, ela por definição, ela se define como uma forma de se tornar mais sociável. Então, qual que é a ideia? Antigamente tinha aquela medicina que ela era hierárquica, que era o médico manda, o paciente obedece e ponto final. E hoje em dia isso mudou. A ideia da humanização é você criar uma empatia, é você criar uma conversa, você tirar uma hierarquização e tornar, a gente fala que tornar o procedimento do parto, do pré-natal mais multidisciplinar. Você delegar funções e tentar dividir isso daí. Então, quando a gente fala de parto humanizado, a gente fala de uma divisão de responsabilização. A gente tem como tornar o processo muito mais amigável, muito mais humano, muito mais social e tirar aquela medicalização que se tinha antigamente. Do tipo, eu vou te dar um remédio e esse remédio vai ter que resolver. E atualmente não, a gente pode conversar e você talvez entender que aquele tipo de mudança é normal para o teu corpo e não necessariamente você precisar de um remédio específico para resolver aquele problema. A gente fala que o parto humanizado nada mais é do que um protagonismo da mãe e do bebê. E a gente vai respeitar isso daí. A gente vai dar alicerces para ele, fazer com que não seja apenas um nascimento, seja um acontecimento na vida da mãe, na vida daquela família, da mãe, do pai. É um acontecimento que ela vai se lembrar, porque é o momento mais importante da vida dela. Existe o parto humanizado, existe a cesariana humanizada, existe o atendimento humanizado, existe uma pessoa que é um pouco mais humanizada, a humanização está em tudo, ela não está simplesmente só num parto ou só num atendimento. Existe a pessoa que é humanizada com os filhos e existe a pessoa que é humanizada com os pacientes e por aí vai. Então é uma questão muito mais global, muito mais abrangente do que simplesmente eu quero um parto na água. Tem gente que acha que parto na água ou um parto sentada, meu parto foi humanizado. Seu parto pode ser na água e você ter uma série de intervenções, uma série de situações chatas, uma série de situações que você não queria que acontecesse e ele ser na água e não ser teoricamente humanizado. Porém, tudo isso tem que ser muito bem discutido, os benefícios e os malefícios durante o pré-natal, durante o acompanhamento. Então não adianta só eu chegar lá e falar para ela, olha, o melhor é isso. Não, eu tenho que falar, dar as opções. Olha, existe essa opção, a opção A, a opção B, a opção C, a opção D. A opção A, o risco e o benefício é esse. A opção B, o risco e o benefício é esse. A opção C, o risco e o benefício são esses. A opção D só tem malefícios, então vamos cortar ela. Como que você se sente melhor? Em que hipótese a gente pode fazer essa intervenção? Em que hipótese a gente não faz? A ideia do parto humanizado é ter o mínimo de intervenções possível, preferencialmente nada. Só que nem sempre isso é possível. Às vezes a paciente chega e o parto não decorre da forma que a gente espera e a gente precisa fazer uma intervenção visando, às vezes, uma melhoria da mãe e do bebê. É uma paciente que tem uma pressão muito alta, a gente pode antecipar essa gestação? Pode, entendeu? Mas antecipar essa gestação, mesmo ela querendo o parto normal, a gente pode antecipar essa gestação e fornecer o parto normal para ela? Pode. Então tudo isso é uma balança, são inúmeros fatores e não simplesmente parto na água, parto no chuveiro, parto... Na verdade, essa questão das posições e dos locais vai muito mais de onde a paciente se sente bem. Tem paciente que sonha ganhar na água. Eu quero ganhar na água, desde pequeno eu sonho nisso. Sonha ganhar na água. E chega lá na hora, ela olha para a banheira e fala, tá aí um lugar que eu não quero entrar, é aí. Então, foge da humanização eu impor uma coisa para o paciente, de forma que, assim como aqui que é o parto normal, eu impor a cesariana, o contrário também é verdadeiro. Assim como paciente que tem algum tipo de trauma, sofreu algum tipo de abuso
e não quer o parto normal e eu impor o parto normal para ela. Às vezes a gente tenta fazer de maneiras diferentes, tenta orientar ao máximo para ela ter noção do que ela tá buscando. E às vezes a experiência ela vai mudar não conforme o parto. Foi um parto normal, foi uma cesárea. Às vezes conforme a equipe, conforme as necessidades dela. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso voltar um pouquinho mais cedo à minha rotina. Eu tenho vários filhos. Eu tenho necessidade de um parto normal. Eu morro de medo de um parto normal. Tudo isso aí tem que ser conversado. E quando é conversado, a humanização ela aparece. A partir do momento que é imposto, a humanização ela desaparece. Tem muita gente que confunde, que acha assim, então eu vou ter tudo que eu quero. Doutor, eu quero ter um parto de cabeça para baixo, no meio do circo. Pode fazer? Poder pode, mas eu vou orientar os riscos e os benefícios e assim, não é irresponsabilidade. E a ideia é que a paciente entenda que até onde que vai a responsabilidade. Olha, vamos fazer, doutor, eu quero ter um parto no meio do mar. Olha, isso já não é mais viável, já entra uma irresponsabilidade em cima disso. A função do médico é justamente amparar essa questão, amparar esse limiar. Do tipo, olha, até aqui a gente consegue fazer, não tem riscos, por mais estrambólico que às vezes seja, né? Hoje em dia ainda é muito discutida a questão do parto em casa. Pode ser feito? Pode. Quais são os riscos, os benefícios? E por aí vai. E o parto hospitalar. Então, assim, tudo isso tem que ser redondamente conversado. É diferente eu propor um parto normal sem intervenção para uma paciente sem nenhum tipo de comorbidade nova e uma paciente que tem um alto grau de risco. E às vezes uma intervenção é necessária, até mesmo a intervenção que eu digo pode ser uma medicação, pode ser uma posição diferente, pode ser um parto hospitalar e não um domiciliar e por aí vai. Então são inúmeras as questões. A nossa função é amparar isso daí e não ocasionar simplesmente uma irresponsabilidade. Eu faço o que eu quero, então pronto e vai estar tudo bem. Não. Então essa é uma situação que ocorre com muita frequência aqui no consultório, muita frequência. Antigamente, quando se medicalizou o parto, quando o parto se tornou instrumental, se adotou uma posição que é aquela posição ginecológica mais conhecida, né? Que criaram-se até as mesas de parto, que é aquela posição mais conhecida. Por quê? Porque essa posição era mais cômoda pro médico. Pro médico era ótimo, porque para mim era uma posição onde você tinha uma maior visão, você tinha acesso aos instrumentais próximos, você tinha uma visão direta do bebê e da mãe. Pro médico era ótimo. Pra mãe, ninguém perguntou, né? Pra mãe, quando fizeram a mesa, ninguém chegou lá, ei mãe, você se sentiu bem? E hoje em dia, com essa queda da hierarquização, a gente buscam outras posições que são comprovadamente menos dolorosas, posições diferentes, posições onde a mãe vai se sentir bem. Aí temos inúmeras, né? Temos o parto verticalizado, que a própria ação da gravidade ela vai ajudar o bebê a descer. Então, assim, uma mãe que tem um parto de pé. Tem gente que nunca nem viu isso. Eu tenho uma foto aqui no consultório de uma mãe que estava de pé ganhando o bebê. E eles acham o máximo, né? Para você ver o quanto que é diferente. Mas simplesmente a gravidade ajuda, o momento ajuda e a mãe ganhou, pegou o bebê, tudo tranquilinho, sem problema algum. E é uma posição que até mesmo ajuda o decorrer do parto. Então as posições verticais, uma mãe de pé, uma mãe sentada, muita gente já viu mãe sentada em banquetas, mães que ganharam no chuveiro, isso é um grande tabu, né? Porque, nossa, não deu nem tempo de ir para a cama. Não necessariamente ela queria ir para a cama, né? O chuveiro, a gente fala que as posições verticalizadas e onde você tem a água quente ajudando ali no relaxamento da pelve, ajudando no alívio da dor, a água quente ela vai ajudar. Comprovadamente ela ajuda isso. Então, se você tem um bebê no chuveiro, você tem um alívio da dor maior. E hoje em dia ainda é tido como irresponsabilidade. Ganhou no chuveiro porque não deu tempo de ir para a cama. Isso não existe. O bebê tem risco do bebê cair no chão. Risco tem, mas o médico está lá para assumir esse risco. Muitas vezes a gente pega o bebê nas posições mais estrambólicas possíveis. Eu saio às vezes com dor nas costas, mas a mãe estava se sentindo bem naquela posição. E eu te garanto que a pessoa que precisa de mais conforto nesse momento é a mãe, não o médico. Então, assim, às vezes eu saio com dor nas costas e ela sai um pouquinho mais feliz.
entendeu? Vai variar muito. Tem a posição de 4 apoios, que é uma paciente que às vezes ganha de 4, né? Com a maioria da população denomina paciente que ganha de 4. Por quê? Você tem um aumento do diâmetro da pelve, então o bebê também sai com a maior facilidade. E pra gente é difícil, né? Porque é praticamente tudo ao contrário daquela posição de barriga para cima, mãe com a barriga para baixo. Mas pode ser feito? Pode. Dá para ser feito? Dá. Diminui risco de lacerações também. É uma posição super boa, uma posição para parto pélvico ótima, paciente de 4 em 4 apoios. Enfim, a questão é feeling, a questão é o momento. Muitas pacientes minhas, elas chegam aqui com um diálogo de tipo, doutor, na minha primeira gestação me tiraram a oportunidade de tentar. É esse que é o problema, é tirar a oportunidade de tentar. Ela é a protagonista e você não está dando esse protagonismo para ela. Você está tirando a oportunidade dela tentar. Isso não é humanização. A partir do momento, claro que existem situações onde se a paciente entendesse aquilo dali, olha, foi uma real necessidade, um risco de vida. É uma situação. Mas a paciente que chega e fala, doutor, nem pensaram 2 vezes, ou era Natal, era Ano Novo, encheram minha cabeça de abobrinhas, que meu bebê ia ter algum tipo de problema e que depois, hoje em dia com a globalização, você busca informação e você vê que aquilo dali não era verdade. Então elas chegam frustradas. Muitas pacientes foi a única gestação, é a primeira, é a única oportunidade que ela tem de sentir aquilo dali e de se tornar totalmente responsável por aquela vida. E aquilo dali às vezes é tirado dela. Vou citar um exemplo. Doutor, um parto pélvico é possível? Você entra na internet, é possível. Você estuda nos livros, o parto pélvico é possível. Porém, tem que ser avaliado. A equipe tem que ser responsável, tem que estar apta àquilo. Agora, a partir do momento que eu te falo que um parto pélvico é impossível, eu estou tirando 100% das tuas chances de ter. Então, isso que é complicado. Porque às vezes ela nem tentou. E numa dessa que ela tenta, ela consegue. E nesse conseguir, ela vai sentir a pessoa mais especial do mundo, tanto ela quanto o bebê, e deu tudo certo, tá tudo bem. Teve uma equipe que soube agir, uma equipe atenciosa, uma equipe que estava preparada para aquele parto pélvico, e existem equipes preparadas para parto pélvico. Mas a partir do momento que você fala que não tem a mínima chance, ou você opta por não fazer de jeito nenhum, não, você não vai nem tentar, porque a gente fala que o parto pélvico depende muito do andar do parto. E às vezes numa tentativa o andar do parto foi muito bom, evoluiu tudo bem e conseguiu. E às vezes ela tentou e não conseguiu, mas cara, não conseguiu, ok, tá tudo certo, não tem problema. O problema é você tirar, é você roubar, entre aspas, a funcionalidade, roubar o desejo, roubar a vontade. O momento que era dela, não é dela, o momento virou seu, virou do médico.